Hoje nós vamos começar mais um Páginas que Encantam. Temos uma conversa muito especial com um escritor que vem encantando os leitores com a sua escrita envolvente e com a sua visão profunda sobre a literatura. Nós estamos falando do Eupides Júnior. Oi, Eupides, muito bem. Muito bem, Oi, muito bem-vindo. muito obrigado, Jandiara. Boa noite. Essa é a sua perspectiva a respeito do que eu faço. Muito interessante, muito obrigado. É uma alegria poder partilhar um pouquinho do que a gente faz uh, com um mundo mais distante do nosso mundo. Há um círculo de amigos que tem acesso ao nosso trabalho e o seu trabalho traz a oportunidade de levar um pouquinho mais adiante. Isso que você chama de obra envolvente. Muito obrigado. Vamos lá, estou à disposição. Para começar, gostaria de que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória na literatura. Como começou a sua jornada como escritor? O que te inspira a escrever? Jandiara, assimilar que eu sou um escritor ainda não é um negócio tão simples. A minha vida ela foi sempre longe da literatura. Eu não me envolvi com a literatura desde cedo, mesmo que durante toda a vida eu tenha escrito algumas coisas. Efetivamente começa quando esses meus escritos pegam fogo de uma forma acidental e eu descubro a internet como meio de divulgação. E a resposta de quem leu o meu trabalho inicialmente foi muito bacana, me alegrou muito. Isso faz em torno de 13, 14 anos, depois de ter escrito ao longo da vida. E nos últimos 7 anos, esse caldo engrossou um pouquinho e eu pude assimilar com prazer o que eu fazia somente como um desabafo. Então, basicamente, a minha vida literária começa a partir desses 13 anos para trás aí, quando a gente vai descobrindo que o que eu fazia era importante, era relevante para abrir a percepção de outras pessoas. Esse é como eu vejo o meu trabalho hoje. Fascinante. E seus livros têm uma profundidade emocional muito forte. Como que você lida com esse processo de criar personagens tão complexos? Pois é, eu tenho algumas teorias a respeito disso. Aceitar que eu poderia assinar essas obras como minha levou bastante tempo. Eu tenho algumas teorias, inclusive mediúnicas, a respeito disso. Tá? Como eu te falei, eu escrevia de forma muito amadora, sem mostrar nada para ninguém. E o primeiro livro chegou, ele foi compilado de um período de profunda depressão. Isso, segundo os meus amigos terapeutas, foi o que de fato não me permitiu adoecer mais profundamente. Então, hoje eu vejo o meu trabalho como uma pílula, como uma válvula de escape para as emoções que nem sempre são bem assimiladas. Então, eu tenho a literatura mais ou menos como um remédio. Eu acho que é uma boa definição do que eu faço. Quais são os principais temas que você costuma abordar em suas obras? Eu estou hoje num período onde eu consigo assimilar o meu cotidiano, o meu dia a dia, e transformá-lo e mostrá-lo através de metáforas. Então, eu falo muito sobre astros, eu falo muito sobre o universo, eu falo muito sobre a profundidade da existência. Basicamente, hoje eu tenho falado sobre isso, mas eu já falei sobre amor, amor romântico, sobre a minha compreensão do que era amor na ocasião do primeiro livro, e
com isso eu pude me descobrindo através do que eu escrevia. À medida que eu escrevia e relia, eu passava a me conhecer mais profundamente. Então, hoje eu falo sobre astros, mas já falei sobre amores, já falei sobre cotidiano e tudo aí do que vem passando pelas lentes da vida. Você tem alguma rotina, uma maneira específica de trabalhar? Não posso chamar de rotina, porque não escrevo no cotidiano, mas normalmente essas escritas chegam ao amanhecer. Eu não sei o que acontece com a consciência enquanto durmo, mas normalmente eles chegam muito prontos ao amanhecer. Então eu já percebo os sintomas do meu corpo quando tem alguma escrita para ser feita. Eu já fui muito desobediente com isso, mas hoje é uma alegria quando chega. Então não é uma rotina, só chega de vez em quando. Eu sou um poeta que não vivo a constância da escrita. Eu simplesmente respeito quando chega e faço com muita alegria. É um trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre os seus livros? Qual foi o primeiro livro que você publicou e resume em poucas palavras? Você pode até mostrar ao público o livro que você publicou. O meu primeiro livro é o Meus Horizontes de Papel, pela editora Primeiro Capítulo. Ele foi publicado aqui no Brasil e em Portugal, e eu tive uma resposta muito positiva sobre esse trabalho. Foi um presente de alguém que viu os meus textos, viu o valor nos meus textos e fez um compilado deles. Quando nós apresentamos a uma editora, ele foi acolhido. E nesse livro, como ele foi escrito basicamente no período da depressão, ele fala sobre dores que eu sentia nesse período, que eu não faço ideia de como chegaram, de como se manifestavam, mas que era a válvula de escape, era a pílula de cura. O segundo livro a ser lançado, eu estou no Espírito Santo terminando alguns detalhes para fazer a publicação desse livro. Ele já tem uma outra perspectiva, porque eu decidi fazer esse livro. Então, eu cuidei dele com esmero, eu selecionei os textos, eu procuro ser zeloso com as coisas que eu estou fazendo. Então, o segundo livro ele já tem uma abrangência um pouco maior sobre a minha percepção da vida. Ele vai falar das minhas relações, ele vai falar das pessoas que me cercam de forma metafórica. Esse livro ele vai falar de coisas complexas que é a forma com que eu entendo e interpreto a criação do tudo, a criação de toda a existência que eu consigo conceber, a forma com que eu consigo ver Deus, por assim dizer. Não consigo fechar num modelo de divindade, mas eu coloquei no segundo livro essa minha perspectiva do todo, de como as coisas se manifestam na minha vida e através da minha vida. Então, é um trabalho mais maduro, é um trabalho, como eu te falei, escolhido para ser feito. São duas questões muito diferentes. Eu tenho uma relação delicada com esse primeiro livro, mesmo tendo todo esse retorno positivo de quem comprou, da editora, de quem leu. Ele é, para mim, um período muito doloroso, diferente desse segundo, que está pronto, foi feito num período mais ameno da minha vida, onde a maturidade começou a bater a porta. Com isso, as ideias
começam a aparecer de forma mais leve. Então, o segundo livro ele vai falar não das dores que eu senti no primeiro, e sim da forma com que eu interpreto a vida, a existência nesse momento da minha vida. Os seus textos me lembram bastante a definição de Conceição Evaristo de escrevivência, né? Escrever sobre aquilo que vive. Você se inspira na vida para publicar os seus textos? O tempo todo. O tempo todo. Hoje eu sou um fascinado pela vida. Hoje eu não permito que absolutamente nada que não esteja em conformidade com a plenitude da existência bata a minha porta e encontre espaço para entrar. Então, sim, muito bem observado, obrigado. Eu tenho um zelo muito grande, um amor muito grande pela vida. Não poderia ser diferente do meu trabalho. Ele é fruto, de fato, de como eu vejo o mundo. Essa é a minha grande alegria hoje. Como vai se chamar o segundo livro? O segundo livro ele chama-se Poesia Destilada na Terra. Todo esse processo ele destilou, ele purificou a forma com que eu vejo a vida. Então ele é fruto dessa destilação de algo que era muito rudimentar e foi sendo destilado até esse trabalho final. Ele está bem legal. Eu vou fazer questão de enviar um exemplar para você, me lembro disso. Obrigada. Quais são os conselhos que você daria para as pessoas que estão começando agora? Escreva, porque pessoas precisam ler. Quando nós escrevemos, nós damos a oportunidade para alguém pensar além daquilo que é o seu cotidiano. Isso livra as pessoas de muito sofrimento, de muita dor. Então, cada um de vocês que estão nos ouvindo agora, que tem a oportunidade, que tem o desejo de começar a escrever, escreva por amor ao próximo. E a poesia, a literatura, ela casca muito grossa, permite vislumbrar a vida. Prisma muito mais ameno, muito mais coerente com a existência. Escreva. É preciso escrever por nós e pelo próximo. Não escrever adoece. Você poderia ler para a gente um poema do seu livro Horizontes? Eu posso ler um livro para vocês, do livro Horizontes. Vamos ver. Eu devia ter escolhido antes, porque eu imaginava. Mas abriu aqui na página um poema chamado Morte. E ele diz o seguinte: salvei uma poesia da morte. Troquei vírgulas por pontos, mudei o sentido da sorte. Para a morte, uma história, no ponto, me sorriu a hora. Vamos ter que editar esse período aqui. Peraí. Morte. Salvei uma poesia da morte. Troquei a vírgula por ponto. Mudei o sentido da sorte. Para a morte, uma história. No ponto, me sorriu a hora. Das vírgulas, outros contos. Das poesias, eu sigo sorrindo. Esse texto ele fala sobre deixar morrer aquilo que não me faz bem. Vivificar, regar, deixar que corra, deixar que flua. Aquilo que me vivifica é saber fazer escolhas. É barrar aquilo que não está em conformidade com a existência. Morte para a vida.
Excelente, eu gostei muito, Elpidio. Eu gostaria de agradecer a sua presença. E Seja bem-vindo todas as vezes que você quiser, você pode participar do nosso programa. estou à disposição. Agradecemos a todos aqueles que estão aqui pelo YouTube, pela companhia, em mais um episódio. Não deixe de nos acompanhar e fiquem ligados para mais entrevistas aqui no Páginas que Encanta. Até o próximo episódio. Quero deixar um convite aqui, se você me permitir, para Uhum. quem estiver por aí nos ouvindo, conheça a minha página no Instagram, @horizontes. Lá eu publico esses textos que falei, chegam pela manhã, sem que eu saiba por onde eu andei, com a minha consciência. Muito obrigado. Você quer deixar todas as suas redes sociais? Você tem Instagram, tem YouTube também? Eu tenho o Instagram, eu tenho o Instagram, que é Eupídio Tosani Júnior, e lá eu faço algumas declamações, reduções poéticas que estão bem legais. Quem quiser adquirir os seus livros, qual é a sua editora? Eu publiquei o primeiro livro na primeiro capítulo, que hoje é IP das Letras. Lá no Instagram tem todos os links. Eu aqui aí no Instagram, pode falar comigo que a gente dá um jeito. Mas na editora IP das Letras, meu livro está à disposição, físico e digital. Muito obrigada, muito sucesso. Bom, queridos, até a próxima. Até a próxima, querida. Forte abraço. Obrigado pelo convite. Tchau.